Você já imaginou que a sua vida poderia mudar da noite para o dia? Que de repente, tudo o que você conhecia desaparecesse e você fosse forçado a seguir por um caminho totalmente novo? Eu sou Maria, e minha vida foi marcada por uma série de eventos que ninguém poderia prever. O que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 10 anos vai te surpreender. E mais ainda, vai te fazer refletir sobre como o destino pode ser cruel e, ao mesmo tempo, generoso. Me chamo Maria Aparecida, mas todos me chamam de Dona Maria. Tenho 72 anos e sou natural de uma pequena cidade no interior de Alagoas. Antes de começar, quero que você ajude a vovó aqui, deixando um like no vídeo e se inscrevendo no canal. Isso vai ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas especial como você, minha querida. E me conta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. Eu adoro saber onde minhas histórias estão chegando. Eu fico tão triste quando vocês não colocam. E assistam até o final, minha querida, porque o final vai te emocionar, enfim. Vamos começar. A vida para mim nunca foi fácil, mas posso dizer que ela me fez mais forte do que eu jamais imaginei. Minha história começa quando eu tinha apenas 10 anos. Naquela época, eu morava com meus pais em uma casa simples, mas feliz. Até que, numa tarde quente de janeiro, uma tragédia virou tudo de cabeça para baixo. Era um dia como qualquer outro, mas naquela tarde, meu pai e minha mãe saíram para visitar uns parentes na cidade vizinha. Eu fiquei em casa, brincando com meus amigos no quintal, sem saber que aquela seria a última vez que veria meus pais. Quando o telefone tocou, uma vizinha me pediu para correr até a casa de minha tia. Era estranho, porque minha tia morava a poucos metros de distância e sempre foi uma pessoa tranquila. Mas quando cheguei lá, encontrei todos os meus familiares reunidos, com os olhos cheios de lágrimas. O acidente tinha acontecido. Um caminhão atingiu o carro dos meus pais na estrada e eles não sobreviveram. Aquele momento foi o mais difícil da minha vida. Eu era só uma criança, sem entender como uma tragédia como essa poderia acontecer. E naquele dia, minha infância se despediu. Fui morar com minha tia, Dona Célia. Ela foi muito solidária no início, me abraçou, me deu palavras de consolo, mas logo percebi que as coisas não seriam tão simples. Minha tia não era uma pessoa como minha mãe, cheia de amor e cuidado. Ela tinha uma vida própria, cheia de segredos, e eu era apenas mais uma responsabilidade para ela. Minha tia sempre foi uma mulher independente, sem filhos, e tinha um jeito bem peculiar de viver. Ela gostava de sair, de se divertir e de estar com várias pessoas, mas nunca me dava muita atenção. Eu não era mais que uma criança vivendo sob seu teto, e eu sabia que, no fundo, ela não queria cuidar de mim. Aos poucos comecei a perceber que a situação estava se tornando insustentável. Minha tia não queria mais me ter em sua casa, e a razão era clara. Eu estava consumindo seu tempo e sua liberdade. Ela não tinha paciência para me educar, para me dar o carinho que uma criança precisa. Ela queria seguir com sua vida e, para isso, precisava se livrar de mim. Foi então que Dona Célia tomou uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Ela conheceu um casal, o Sr. Antônio e Dona Marta, que não conseguiam ter filhos. Eles estavam desesperados e procuravam uma criança para adotar. Minha tia, vendo ali uma oportunidade de resolver seus problemas, fez um acordo com eles. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas logo entendi que, para ela, eu era apenas uma peça em um jogo de interesses. Ela me entregaria para aquele casal em troca de uma compensação financeira. O dinheiro, claro, seria usado para que ela continuasse sua vida sem se preocupar comigo. Eu fui levada para a casa deles e logo percebi que o que minha tia me havia prometido não era verdade. O casal era educado, mas eles não estavam preparados para ser pais. Dona Marta tinha um olhar frio, quase distante, e Sr. Antônio parecia ausente, como se estivesse sempre em outro mundo. Eu passei a ser tratada como uma espécie de filha substituta, e a cada dia que se passava, percebia que estava sendo colocada em um papel que eu não queria. Eles não me deram amor, nem carinho, mas sim um lugar para morar e uma comida para comer. Com o tempo,
O peso de ser tratada como uma solução para o vazio do casal foi me destruindo por dentro. Eu sentia falta dos meus pais, da minha casa, do meu mundo. Eu queria que as coisas voltassem a ser como eram, mas isso não seria possível. E foi então que aconteceu a reviravolta. Um dia, Dona Marta me chamou para uma conversa e, com um olhar sombrio, me disse que eu teria que ser mais útil. Aquilo me deixou assustada. Ela queria que eu fosse mais do que apenas uma filha. Queria que eu fosse sua escrava, sua ajudante. O peso emocional que isso trouxe para mim foi devastador. Eu já não sabia quem eu era mais, e minha vontade de lutar começou a desaparecer. Os primeiros anos com o casal foram difíceis, mas quando eu completei 15 anos, as coisas começaram a piorar de forma assustadora. Senhor Antônio e Dona Marta, em sua busca incessante por uma filha que preenchesse todos os espaços vazios de suas vidas, começaram a me tratar de maneira ainda mais cruel. Já não bastava a falta de amor, agora eles queriam que eu fosse mais do que uma simples adolescente. Queriam que eu fosse uma adulta, capaz de carregar todas as responsabilidades de uma casa. E para isso, não hesitavam em me forçar a trabalhar de forma exaustiva, sem sequer me dar um pouco de descanso. Eu não era mais uma criança, mas também não era uma adulta. Foi quando eu fiz 18 anos, e ainda estava descobrindo quem eu era, o que eu queria da vida. Mas Senhor Antônio e Dona Marta não viam isso. Todos os dias eu era obrigada a levantar antes do amanhecer para cuidar da casa. Lavava roupa, preparava a comida, cuidava do jardim e fazia tudo o que eles pediam sem questionar. Quando não fazia algo do jeito que eles queriam, as punições eram severas. A primeira vez que levei um tapa de Dona Marta foi por ter queimado o feijão no almoço. Eu estava cansada, exausta e sem forças para aguentar mais, mas ela não teve compaixão. Se você quer morar aqui, tem que aprender a ser útil. Vai ficar assim se continuar fazendo tudo errado, disse ela, com uma frieza que me cortou o coração. As agressões não pararam por aí. Senhor Antônio também começou a me bater. Ele sempre foi mais calmo, mas havia algo na pressão constante de tentar controlar minha vida que fez com que ele perdesse a paciência. Cada tarefa não feita a contento se tornava motivo para gritos e tapas. Eu não conseguia entender como eles podiam ser tão cruéis. Eu, que fui colocada ali como uma filha, não passava de um ser insignificante para eles. Foi como se tudo o que eu tivesse de bom em mim fosse apagado, substituído pela obrigação de servi-los. Eu era obrigada a fazer o trabalho de adulto, mas sem ter direito a ser tratada como gente. Eu já estava mais madura, e minha mente começava a despertar para a realidade. Eu sabia que tinha direito à minha própria vida, mas não conseguia enxergar uma saída. Dona Marta e Senhor Antônio começaram a me pressionar de maneiras ainda mais cruéis. Não bastava mais trabalhar como uma adulta, agora eu tinha que ser perfeita, sem falhas. Quando algo não saía do jeito que eles queriam, a punição era imediata. Me bateram diversas vezes, não apenas para me corrigir, mas para me fazer sentir inferior, como se eu fosse uma escrava no lugar de uma filha. Em minha cabeça, era impossível continuar vivendo daquela forma, mas a dor, o medo e a impotência me mantinham aprisionada ali. Às vezes, eu me questionava: por que fui escolhida para viver tudo isso? Eu, uma menina sonhadora que só queria o amor de uma família, estava sendo tratada como um objeto para servir a todos os caprichos de Dona Marta e Senhor Antônio. Mas mesmo com todas as dificuldades, algo dentro de mim ainda resistia. Eu não aceitava a ideia de ser submissa para sempre, e aos poucos fui me fortalecendo. Mas o verdadeiro teste de coragem ainda estava por vir. Em um dos dias mais difíceis que vivi naquela casa, quando Dona Marta saiu para resolver algumas coisas na cidade, Senhor Antônio pediu que eu lhe trouxesse um copo d'água. Parece uma coisa simples, mas naquele momento tudo me parecia uma humilhação. Ele sempre me fazia fazer coisas como se eu fosse uma serviçal, e naquele dia eu já não aguentava mais. Meu corpo estava cansado, minha alma devastada. Eu não queria mais atender a seus pedidos, não queria mais me submeter àquelas tarefas que não faziam sentido, que me diminuíam. Eu estava sem forças.
Quando ele me pediu o copo de água, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Eu não conseguia mais engolir aquela sensação de desamparo, aquela vida sem amor, sem compaixão. E então, pela primeira vez, eu disse não. Simplesmente recusei fazer o que ele queria. Meu coração batia forte, minha voz tremia, mas eu sabia que era o momento de me afirmar. Eu estava cansada, e a dor do meu espírito já não cabia mais dentro de mim. A reação dele foi imediata. Ele me olhou com um olhar que eu nunca mais esquecerei. Cheio de desprezo, mas também de algo que eu não sabia interpretar. Ele se aproximou com raiva e, antes que eu pudesse reagir, me empurrou para a cama e abusou de mim. Eu estava tão assustada, tão atordoada pela situação, que o mundo pareceu parar por um momento. Eu sabia o que aconteceria em seguida, e aquela sensação de impotência foi ainda mais dolorosa do que tudo o que eu já havia experimentado. Eu estava desesperada, mas o que me restava era me fechar dentro de mim mesma, tentar suportar como sempre fiz. Mas, para minha surpresa, quando Dona Marta chegou em casa, eu finalmente reuni coragem para contar a ela o que havia acontecido. Achei que ela ficaria furiosa, que brigaria com o Sr. Antônio, que tomaria uma atitude. Eu estava tão acostumada a não ter ninguém para me defender que finalmente sentiria algum tipo de alívio. Eu só queria que alguém, ao menos, me visse como uma pessoa, como uma filha que merece respeito. Quando contei a Dona Marta, esperando algum tipo de reação, ela me olhou como se não entendesse o que eu estava dizendo. Naquele momento, eu senti como se minha voz fosse um sussurro vazio, como se não tivesse importância. Ela não parecia surpresa nem irritada. Simplesmente deu de ombros e falou, com indiferença: "Isso é normal, Maria. A vida é assim. Não adianta reclamar. Você tem que aprender a lidar com isso." Eu fiquei em choque. Eu esperava uma briga, um confronto, algo que me fizesse sentir que eu não estava sozinha. Mas, na verdade, eu percebi que para ela, aquilo não passava de mais uma parte da realidade cruel em que eu vivia. E essa percepção me destruiu. Aquela noite, eu não consegui dormir. A madrugada de segunda-feira chegou e eu passei horas em claro, com a mente borbulhando, tentando entender o que havia acontecido. O sentimento de impotência, de rejeição, tomava conta de mim. A cena que vivi mais cedo, a indiferença de Dona Marta, tudo isso girava em minha cabeça, como um turbilhão que não me deixava em paz. Eu estava sufocada. Cada canto daquela casa parecia me lembrar da dor, do peso de ser tratada como uma estranha, como uma pessoa que não merecia amor ou consideração. Eu olhava para o relógio e via as horas passarem lentamente, e o sono me parecia um sonho distante. Como eu poderia descansar, sabendo que tudo ao meu redor estava errado? A cada momento, mais uma parte de mim se quebrava. Eu não sabia mais o que era certo ou errado. Eu só sabia que não poderia mais viver daquela maneira. Algo dentro de mim começou a crescer, uma força que eu não sabia que possuía. Eu estava cansada de ser tratada assim. Eu sabia que precisava sair dali. Se eu não tomasse uma atitude, eu perderia completamente minha alma. Com o máximo de cuidado possível, saí do quarto sem fazer barulho. A casa estava silenciosa, e eu sabia que aquela seria minha única chance. Eu não tinha para onde ir, mas sabia que qualquer lugar seria melhor do que aquela prisão. A porta da frente estava trancada, mas consegui encontrar uma chave velha que eu tinha visto antes. Abri a porta com o mínimo de som e senti um alívio imediato ao sentir o ar fresco da noite. Eu estava fora. Eu estava livre. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas naquele momento, qualquer coisa parecia ser melhor do que continuar vivendo naquela casa com aquela família psicopata. Corri pelas ruas desertas, sem olhar para trás, sem saber exatamente onde iria. Tudo o que eu sabia era que, dali para frente, minha vida seria minha responsabilidade. Eu não iria mais viver na sombra daquelas pessoas, não iria mais ser tratada como se fosse invisível. Eu tinha a sensação de que algo estava mudando, algo dentro de mim estava renascendo. A cada passo, a dor parecia diminuir,
E eu, finalmente, sentia que estava me afastando do pesadelo. Embora o medo de ser pega ainda me assombrasse, eu sabia que não havia mais volta. Eu tinha fugido daquela família, daquela casa, e agora a minha vida começaria de novo. Eu sabia que não teria muito tempo antes que Dona Marta e Sr. Antônio percebessem minha fuga. Meu coração estava acelerado, mas a adrenalina me dava forças para continuar. Eu corria pelas ruas sem olhar para trás, apenas focada em me manter longe de tudo o que me lembrava daquela casa. No fundo, sabia que eles não iriam desistir tão facilmente. Aquela família, mesmo sendo tão fria e cruel, ainda me via como algo que podiam controlar, e eu sabia que logo viriam atrás de mim. Nos dias seguintes, eles começaram a me procurar. Senhor. Antônio e Dona Marta procuraram por toda a cidade, perguntando a vizinhos e até mesmo indo em locais que eu frequentava. Eles queriam me encontrar, queriam me trazer de volta para aquela casa onde eu sabia que nada de bom me aguardava. Mas por mais que tentassem, eles não conseguiam me achar. Eu estava fugindo, escondida, tentando encontrar alguma forma de proteger minha liberdade, de manter minha dignidade. Foi então que, após tanto medo e insegurança, eu decidi que era hora de agir. Não podia mais continuar fugindo sem destino, sem saber onde pedir ajuda. Eu já estava cansada de ser tratada como se minha vida não tivesse valor. Com toda a coragem que eu ainda possuía, peguei o telefone e liguei para a polícia. Eu sabia que precisava denunciar, precisava falar a verdade sobre o que estava acontecendo comigo. Aquele peso estava me consumindo, e finalmente eu encontrei a força para pedir socorro. Quando o policial atendeu, eu quase não consegui falar. Estava tremendo, com medo do que poderia acontecer. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que era agora ou nunca. Com a voz trêmula, eu disse a ele tudo o que havia acontecido. Falei sobre a situação na casa de Sr. Antônio e Dona Marta, sobre a dor que eu vinha suportando, sobre como me sentia trancada em uma vida que não me pertencia. Eu disse, sem me envergonhar, que estava sendo maltratada, que minha vida estava sendo controlada de maneira que me fazia sentir como se eu não fosse nada. A polícia me garantiu que tomariam providências, que eu estava fazendo o certo. Quando a polícia chegou, o peso sobre meus ombros começou a aliviar. Era um alívio misturado com medo, mas eu sabia que tinha feito o que precisava fazer. Não estava mais sozinha. Eles começaram a investigar a situação e, pouco a pouco, o Senhor Antônio e Dona Marta foram localizados. A verdade que eu guardava dentro de mim há tanto tempo agora estava vindo à tona. Não seria fácil para eles, mas eu estava disposta a enfrentar tudo para que a minha liberdade e a minha dignidade fossem reconhecidas. O policial que me atendeu naquela noite era jovem, recém-formado, com cerca de 25 anos. Ele parecia ser alguém que, apesar da sua pouca experiência, realmente queria fazer a diferença na vida das pessoas. A forma como ele tratou meu caso foi diferente de tudo o que eu já havia vivido até então. Ele me escutou com atenção, me respeitou e, principalmente, me fez sentir que eu merecia ser ouvida. Era como se, de repente, alguém estivesse se importando com a minha dor, com o que eu tinha passado. Ele não olhou para mim com julgamento ou desdém. Ele apenas me ofereceu o que eu mais precisava naquele momento: um pouco de humanidade. Com o tempo, ele foi ficando mais presente em minha vida, me ajudando a encontrar um lugar seguro. Sabia que a situação era delicada e que eu ainda estava vulnerável, então ele fez questão de me acompanhar no processo e me garantir que eu estava protegida. Ele não só me ajudou a me afastar de Sr. Antônio e Dona Marta, mas também arranjou um abrigo temporário para mim até que eu pudesse começar a reconstruir minha vida. O abrigo não era luxuoso, mas era um lugar onde eu poderia respirar com mais tranquilidade, sem medo constante. Uma noite, depois de algumas semanas vivendo naquele abrigo, ele me ofereceu um lugar para ficar. "Você pode ficar em minha casa até tudo se resolver", ele disse com um sorriso tranquilo. Eu hesitei no começo, pensando que talvez fosse algo estranho ou até perigoso, mas algo naquele momento me deu confiança. Ele não era como todos os outros homens que eu tinha conhecido.
Eu percebi que ele só queria me ajudar, de coração aberto, sem segundas intenções. Ele estava apenas tentando garantir que eu estivesse segura. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentia uma sensação de proteção e não de medo. Eu aceitei. E, a princípio, nossa convivência era tranquila. Ele trabalhava durante o dia, e eu ficava em casa, reorganizando minha vida e tentando curar as feridas que ainda estavam abertas. Aos poucos, nossa amizade foi crescendo. Ele nunca ultrapassou os limites do respeito, mas sempre foi gentil e compreensivo. Alguém em quem eu podia confiar. Alguém que me dava segurança para falar sobre o que havia vivido sem medo de julgamento. Com o tempo, eu fui começando a entender que havia algo mais entre nós dois, uma conexão que se formava de maneira natural. Era como se, através de toda a dor que eu havia vivido, eu estivesse finalmente encontrando uma luz no fim do túnel. Eu não sabia se era o momento certo para eu me abrir para um novo tipo de relação, mas o que eu sabia era que ele me fazia sentir algo que eu nunca imaginei sentir. Uma sensação de paz. A confiança que ele me transmitia era algo raro, algo que eu começava a valorizar mais a cada dia. Com o tempo, as coisas começaram a se acalmar. Eu ainda vivia com o policial, que se tornou uma figura de apoio fundamental na minha vida. Mas eu sabia que as coisas ainda não estavam totalmente resolvidas. O peso do que havia vivido e o medo de ser encontrada não me deixavam em paz. Sr. Antônio e Dona Marta provavelmente ainda estavam procurando por mim. Mas, de repente, uma notícia chegou até eles. A polícia estava investigando o que acontecia na nossa casa. Eles estavam atrás deles. Aquilo foi um alívio, mas também uma sensação de insegurança. Eu sabia que, mesmo com a polícia atrás deles, eles poderiam tentar me encontrar a qualquer momento. Mas, ao saberem que a polícia estava no encalço, Sr. Antônio e Dona Marta tomaram uma decisão. Eles sabiam que, se me encontrassem, as consequências seriam graves para eles. A investigação estava se intensificando e eles estavam cientes de que não poderiam correr o risco de ser presos. Assim, para minha surpresa, não houve mais buscas desesperadas por mim. Não houve mais visitas aos lugares onde eu poderia estar. Eles se calaram. Não por remorso, não por arrependimento, mas por puro medo da punição que viria se a verdade fosse descoberta. Eles não me procuraram mais. Eles preferiram se esconder, como ratos, tentando evitar a justiça que estava vindo em sua direção. Eu, por outro lado, me sentia cada vez mais em paz. Saber que eles não iriam atrás de mim foi um alívio momentâneo, mas eu não podia deixar de pensar no que ainda estava por vir. A polícia não descansaria até que a verdade fosse exposta, até que eles pagassem pelo que fizeram. E eu sabia que, embora eu estivesse segura por enquanto, ainda seria necessário enfrentar os desafios do futuro. Enquanto isso, a minha vida começava a tomar outro rumo. Ao lado do policial que me ajudou a fugir daquela situação, eu comecei a me reconstruir. Ele me ajudava a se entender o que estava acontecendo, me incentivava a procurar ajuda psicológica para lidar com os traumas do passado e, o mais importante, ele me dava a sensação de que eu não estava mais sozinha. Tudo o que eu mais queria era recomeçar, viver sem medo, encontrar algum propósito para a minha vida que não fosse a dor e o sofrimento. Sei que o caminho para a cura seria longo, mas ao menos agora eu tinha um ponto de partida. A liberdade que eu conquistara não seria fácil de manter, mas pelo menos eu sabia que estava tomando as rédeas da minha vida sem mais ninguém decidindo por mim. E, acima de tudo, sabia que mesmo que a polícia não tivesse encontrado o Sr. Antônio e Dona Marta naquele momento, a justiça viria, e com ela, um novo começo para mim. Com o tempo, eu comecei a encontrar algum tipo de normalidade na minha vida. A cada dia que passava sem o medo constante de ser encontrada por Sr. Antônio e Dona Marta, eu sentia como se estivesse renascendo. O policial que me ajudou a escapar, agora meu amigo, tornou-se uma presença constante, me oferecendo apoio e compreensão, mas sem forçar nada. Ele respeitava meu espaço, sabia que eu precisava de tempo. Ele também me ajudava a entender que a justiça não seria algo imediato,
que todo o processo seria longo, mas ele me garantia que, com o tempo, as coisas se resolveriam. Aos poucos, comecei a procurar por trabalhos temporários, coisas pequenas, mas que me davam um pouco de independência. Eu sabia que precisava reconstruir minha vida, longe de tudo o que havia acontecido. Foi uma época difícil, porque eu carregava muitas cicatrizes, não só físicas, mas emocionais também. Cada vez que eu tinha que lidar com pessoas, com situações cotidianas, parecia que tudo me lembrava do passado, do que havia vivido e sofrido. Mas a cada passo, a cada pequena vitória, eu sentia que estava ganhando algo de volta. A confiança em mim mesma, que antes parecia ter desaparecido, estava aos poucos se reconstruindo. Com o tempo, comecei a fazer terapia. No início, eu tinha muita vergonha de falar sobre o que havia acontecido. Era difícil até admitir para mim mesma o que eu tinha vivido, o que eu tinha passado. Mas, com a ajuda do terapeuta, fui conseguindo abrir meu coração e confrontar a dor que guardava. A cada sessão, eu entendia um pouco mais sobre quem eu era e como os abusos tinham me afetado. Eu não sabia quanto tempo levaria para me curar, mas, de alguma forma, cada dia eu sentia que estava mais perto de ser a pessoa que eu queria ser, alguém livre, alguém forte. Enquanto isso, a investigação contra Sr. Antônio e Dona Marta começou a avançar. Com o meu testemunho e o trabalho da polícia, foi possível reunir provas suficientes para formalizar uma acusação contra eles. Embora eu estivesse aliviada por ver que finalmente estavam pagando pelas atrocidades que cometeram, havia uma parte de mim que ainda estava com medo. Medo do que mais poderia surgir. Medo de que eles ainda tentassem se vingar ou fizessem algo para me calar. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a verdade estava sendo revelada e que, ao menos, aquelas pessoas não iriam mais prejudicar ninguém. Eu continuei vivendo minha vida, focada em melhorar a cada dia, a cada pequena conquista. O apoio da polícia e de outras pessoas que me ajudaram ao longo do caminho foi essencial para minha recuperação. Embora as cicatrizes nunca desaparecessem completamente, eu aprendi a viver com elas. Eu sabia que não poderia mudar o passado, mas estava determinada a construir um futuro onde o sofrimento não tivesse mais espaço. Um dia, durante uma conversa com o policial, ele me disse algo que ficou marcado em minha memória. Você tem algo que muitas pessoas não têm: coragem. Naquele momento, eu percebi que, apesar de tudo o que havia passado, eu estava mais forte. Eu havia superado tanto, e a vida, mesmo com seus altos e baixos, estava me dando uma nova chance. Uma chance de recomeçar, de ser quem eu quisesse ser. A investigação continuava, e a justiça finalmente estava alcançando o Sr. Antônio e Dona Marta. Eles foram processados, e depois de algum tempo, ambos foram condenados pelos seus crimes. Eu sabia que isso não apagaria o que haviam feito, mas era um passo importante para mostrar que ninguém, por mais que tentasse se esconder, estava acima da lei. E para mim, era uma forma de mostrar ao mundo que eu havia superado, que eu havia vencido. Eu era mais do que o sofrimento que me impuseram. Eu era uma mulher livre. Com o tempo, eu e Bruno fomos nos conhecendo melhor. Ele não era apenas o policial que me ajudou a fugir daquela casa e a reconstruir minha vida. Ele se tornou uma presença constante em meu cotidiano, alguém em quem eu comecei a confiar verdadeiramente. Nosso vínculo, inicialmente formado pela necessidade de apoio, foi se tornando mais forte, mais profundo. Ele sempre me respeitou, nunca ultrapassou os limites do nosso relacionamento e me fez sentir segura de que poderia confiar nele, algo que eu nunca pensei que fosse sentir novamente. Aos poucos, fomos desenvolvendo uma amizade que, com o tempo, se transformou em algo mais. Passávamos horas conversando, falando sobre nossos passados, nossas dores e principalmente sobre os nossos sonhos para o futuro. Bruno me mostrou um lado da vida que eu nunca conhecera antes, onde o respeito e a paciência eram a base de tudo. E com o tempo, a admiração que eu sentia por ele foi se tornando algo maior. Eu percebi que me apaixonei por ele,
e não demorou muito para ele sentir o mesmo. Quando eu tinha 24 anos, depois de muitos momentos juntos, decidimos dar o próximo passo. Bruno me pediu em casamento, e foi a primeira vez na minha vida que eu senti que estava escolhendo meu destino com a liberdade que sempre mereci. Não foi uma decisão tomada de impulso, mas uma escolha consciente de que ambos queríamos compartilhar o resto de nossas vidas. Eu estava finalmente pronta para viver um amor saudável, sem medo, sem dor, apenas com confiança. Ao longo dos anos, nossa vida juntos foi se tornando cada vez mais plena. Nos apoiamos mutuamente nas dificuldades, celebramos juntos as vitórias e enfrentamos os desafios que surgiram com coragem e união. Aos 27 anos, a notícia que mais me deixou emocionada chegou. Eu estava grávida. Finalmente, depois de tanto sofrimento, eu teria a chance de ser mãe de uma forma diferente, cheia de amor e segurança. O medo de não saber ser mãe desapareceu, porque eu sabia que estava cercada de pessoas que me amavam, especialmente Bruno. Nosso filho nasceu em um dia de sol, e quando o vi pela primeira vez, meu coração se encheu de uma alegria inexplicável. Ele representava tudo o que eu havia passado para chegar até ali: a dor, a luta, a superação. Eu estava começando uma nova jornada, agora como mãe, mas com a experiência e as lições que o sofrimento me ensinou. Eu sabia que a vida seria diferente para meu filho, que ele cresceria em um ambiente de amor e respeito, sem as sombras do passado. O amor que eu e Bruno compartilhávamos era agora ampliado por ele, e juntos formaríamos uma família que se apoiaria, se protegeria e se amaria acima de tudo. Eu sabia que o caminho até ali não tinha sido fácil, que o preço que paguei por minha liberdade foi alto. Mas, ao olhar para o meu filho e para Bruno, eu sabia que havia valido a pena. Minha vida finalmente fazia sentido. A dor e o sofrimento que vivera já não eram as únicas coisas que me definiriam. Eu era mãe, esposa, mulher. Eu era alguém que, por mais que tivesse enfrentado tantos obstáculos, conseguiu se reerguer e seguir em frente. E agora, ao lado da minha família, eu sabia que podia ser feliz. Hoje, Bruno tem 79 anos. E olhando para ele, vejo o quanto ele foi, e ainda é, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nos conhecemos em um momento de dor, quando tudo parecia perdido, mas ele foi a minha luz, a pessoa que me deu a oportunidade de acreditar novamente no amor, na confiança e na felicidade. Não só me ajudou a superar as dificuldades do passado, mas também construiu comigo um futuro mais brilhante, com mais esperança. Ele, que sempre foi tão gentil e paciente comigo, me mostrou que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos encontrar a força para recomeçar. Bruno se aposentou da polícia aos 63 anos. Eu vi a mudança nele ao longo dos anos. O homem forte, decidido e corajoso, que foi fundamental para que eu saísse daquelas sombras, agora era um homem mais tranquilo, mas com a mesma dedicação e amor por tudo que construiu. Hoje, ele passa os dias cuidando da nossa casa, do nosso jardim e sempre me dizendo como sou importante para ele. É engraçado pensar que, em algum momento, eu achava que a vida não teria mais sentido. Agora estou aqui, ao lado dele, com um amor maduro e firme que já superou tantos desafios. Apesar da aposentadoria, Bruno nunca parou de ser o pilar da nossa família. Ele sempre foi o meu apoio, a pessoa em quem eu mais confio. Ao longo dos anos, nós dois nos tornamos mais unidos, mais conectados. Hoje, com a idade que tem, ele ainda se preocupa comigo de uma maneira que me faz sentir amada e protegida. Nosso relacionamento é a prova de que o tempo não apaga o amor verdadeiro, mas o fortalece. Apesar dos anos passarem, a nossa relação continua firme, sólida, e cada dia ao lado dele é mais um presente que a vida me deu. Olho para trás e vejo o quanto a nossa vida juntos foi construída com paciência, amor e superação. Eu sei que não existe mais nada que eu precise provar, porque com Bruno encontrei a paz e a felicidade que sempre busquei. Hoje,
Somos uma família forte, unida e, principalmente, cheia de amor. E ao lado dele, eu sei que posso enfrentar qualquer coisa. O tempo passou, mas o nosso amor continua sendo a coisa mais preciosa que eu tenho, e com ele, me sinto invencível. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir a minha história até o final. Se essa jornada de superação tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum novo vídeo. Quero saber de onde você está assistindo, então deixe um comentário abaixo. Sua interação é super importante para nós. E lembre-se, a vida pode ser cheia de desafios, mas com amor, paciência e determinação podemos superar qualquer obstáculo. Até a próxima, e que sua jornada também seja cheia de luz e esperança.